haja restauração física, haja saúde, que órgãos venham ser reconstruídos, enfermidades venham desaparecer. Nós ministramos agora em concordância a palavra de Deus. Haja um toque de Deus agora, haja um toque de Deus agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Desapareçam as enfermidades para a glória do nome do Senhor Jesus. Voltem para os vossos lugares, adorando a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos estão retornando? Abram as vossas Bíblias em João, capítulo 9. João, capítulo de número 9. Louvamos a Deus por estarmos servindo a Deus nessa noite, mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, sua esposa, família, todo o ministério dessa igreja, todos os servos de Deus. É um prazer revê-los e estar servindo a Deus convosco nesta noite. Que Deus continue honrando a todos cada vez mais. Louvar a Deus também pela vida do irmão Edson, que veio servir a Deus conosco nesta noite. João, capítulo de número 9. Veja quem está próximo a você que não tem as Sagradas Escrituras ainda. Aproxime-se dele ou dela para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Já estivemos pela manhã no ministério que eu congrego, participando da ceia do Senhor. E agora estamos aqui à noite para adorar a Deus junto com os amados irmãos. No término do culto estarão os DVDs de pregação que trouxemos, de filmes bíblicos. E para aqueles que já tiveram a possibilidade, como Deus me deu essa possibilidade, de adquirir algum aparelho de Blu-ray, nós temos alguns Blu-rays também. Muito bom, pastor. A definição de imagem é linda, muito ótimo. Com o filme Três Histórias e um Destino. Eu tenho ele em DVD e também em Blu-ray para aqueles que têm este aparelho. João capítulo 9. Amém? Assim está escrito a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. À noite, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que é cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi.
Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Não sei. Por gentileza, eu quero convidá-los para juntos repetirmos a leitura dos versículos de número 11 e 12. Por gentileza, vamos repetir a leitura dos versículos 11 e 12, e após essa leitura responsiva, os irmãos vão tomar assento com a Bíblia aberta nesse texto. Versículos 11 e 12, só a igreja. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Aonde está ele? Não sei. Aonde está ele? Não sei. Fique com a Bíblia aberta. Esta noite, o Espírito de Deus gerou no meu coração esse texto sagrado para compartilharmos e refletirmos sobre ele nesta noite. Eu quero vos anunciar a palavra de Deus sobre este tema: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, ele é tão importante na história que quando estamos sendo alfabetizados, nós aprendemos que a história contemporânea, ela é dividida por 4 siglas. A história contemporânea, ela é classificada e ela é dividida por 4 siglas: A, ponto, C e D, ponto, C. Antes de Cristo e depois de Cristo. A sociedade contemporânea, ela é dividida por essas siglas: antes de Cristo e depois de Cristo. Homens como Abraham Lincoln, o primeiro presidente norte-americano, sendo um sapateiro, Abraham Lincoln, ele estava na sua sapataria, que ele havia recebido de herança do seu pai, que ele trabalhara com ele desde a sua infância. Mas um dia Abraham Lincoln, como um homem temente a Deus, como um servo de Deus, ele assumiu a presidência dos Estados Unidos da América. E no dia da sua posse e do seu discurso, um dos seus algozes, perseguidores, chegaram na plataforma de forma irônica. Um político norte-americano disse assim para Abraham Lincoln: Senhor Lincoln, nunca se esqueça que você é um filho de um sapateiro. Nunca se esqueça, reverendo Lincoln, que você é filho de um sapateiro. O senhor Lincoln, com os olhos cheios de lágrima, olhou para os pés daquele homem e lhe disse: a sapataria do meu pai moldou o meu caráter. Jesus contribuiu para que eu fosse um homem com um caráter moldado. Pode ter certeza de uma coisa: assim como os sapatos que estão sobre os seus pés, papai já morreu, já tem algumas décadas, e os sapatos ainda estão intactos nos teus pés. Assim como fui fiel a Jesus, assim como fui fiel a Deus, confeccionando sapatos, e hoje ele me deu o privilégio de ser o presidente dos Estados Unidos da América, o homem chamado Jesus, que me ajudou a confeccionar sapatos. Ele estará comigo para reger a presidência deste país. O homem chamado Jesus, ele utilizava homens simples, como Abraham Lincoln, de sapateiro para presidente dos Estados Unidos da América. O homem chamado Jesus, ele utilizava homens simples, como D.L. Moody,
Estados Unidos da América. O homem chamado Jesus, ele está aqui conosco nesta noite dizendo: eu quero te conscientizar que a sua história precisa ser impactada pela minha presença, a sua história precisa ser mudada pela minha presença. O homem chamado Jesus. Em primeiro lugar, o homem chamado Jesus, ele falava de forma tão íntima, de forma tão profunda, que aqueles que ouviam a voz do homem chamado Jesus eram marcados a tal ponto que nunca esqueciam a voz do homem chamado Jesus. Veja comigo João capítulo 6, versículo 46. João capítulo 6, 7. João capítulo 7, versículo 46. João capítulo 7, versículo de número 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca homem algum falou assim como este homem. Todos os que se relacionavam com Jesus Cristo, todos os que se relacionavam com o homem chamado Jesus, eles só tinham uma definição: nunca homem algum falou como este homem. Olhe para cá. O homem chamado Jesus, ele fala de uma forma que a sua voz é inigualável. Eu vou repetir isso. O homem chamado Jesus, ele tem uma voz que todos os que ouviram a voz do homem chamado Jesus nunca a esqueciam. Deixa o pastor Sérgio Mistério aí. Diga comigo: o homem chamado Jesus, ele tem uma fala inigualável. O homem chamado Jesus falava com os peixes. O homem chamado Jesus falava com os peixes. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 21. Nunca alguém falou como este homem. O homem chamado Jesus falava com os peixes. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo de número 4. João capítulo 21, versículo de número 4. Glória a Deus, aleluia. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lance a rede para a ponta direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia
de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompia a rede. Disse-lhes, pois, Jesus: vinde, jantai. Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente também os peixes. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Hoje eu quero jantar convosco. Hoje eu quero jantar convosco. Hoje na igreja, o Brasil para Cristo, aqui no Jardim São Pedro, tem janta com Jesus. Tem janta com Jesus. Pode se servir. Eu estou sentindo algo de diferente aqui. Tem mesa preparada, tem tudo preparado. Janta. Hoje nós vamos jantar com o homem chamado Jesus. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Mas veja em primeiro lugar o capítulo 21, o versículo de número 5. Veja o versículo 5 de João capítulo 21. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. A Bíblia diz no contexto do capítulo 21 que eles passaram a madrugada pescando, mas não apanharam. Não apanharam. Pedro, ele era um pescador que conhecia o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, como a palma de sua mão. Ele cresceu na Galileia e a pescaria era uma herança paterna, porque a renda, o PIB da Galileia era todo extraído da pescaria. Pedro, quando criança, ele já aprendia a nadar, e no desenvolver dos anos, Pedro tornou-se um hábil pescador. Mas Pedro agora está frustrado. Pedro agora está decepcionado. Pedro viu o seu rabi, o seu mestre, sendo crucificado. Pedro frustrou-se. Pedro voltou para a pescaria. Pedro não mais pescava almas. A rede ministerial de Pedro estava encostada, e agora Pedro usava somente a sua rede secular, a rede natural. Pedro já tinha tido uma experiência no capítulo 20, não mais com Cristo morto, mas com Cristo ressurreto. Mas mesmo assim, os traumas estavam entronizados no subconsciente, no consciente de Pedro. Pedro ainda estava frustrado, traumatizado. Jesus aparece para Pedro, e Pedro está pescando, mas não apanha nada. Pesca, mas não apanha nada. Jesus aparece, e quando Jesus aparece, ele não diz assim para os discípulos: rebeldes, vocês apanharam alguma coisa? Incompetentes, vocês apanharam alguma coisa? Jesus chega com aquela voz de amor, mesmo sabendo que os discípulos estavam frustrados, os discípulos estavam querendo enterrar o chamado, abandonar o chamado. Jesus aparece para eles dizendo: filhos, talvez muitos de nós, quantas das vezes estamos decepcionados, frustrados, querendo enterrar a rede, jogar a rede missionária fora, mas Jesus está dizendo: ei filho, eu ainda te chamo de filho. Ele aparece para os discípulos e chama no plural: filhos. Aí Jesus faz uma pergunta: tendes alguma coisa de comer? Primeiro, Jesus revela a sua paternidade, ele o chama de filho. Segundo, Jesus revela o seu atributo doador. Ele pergunta: vocês ainda têm alguma coisa de comer? Jesus está querendo dizer para eles: eu me preocupo com meus filhos, eu me preocupo convosco. Vocês têm alguma coisa de comer? Aí
Aí os discípulos respondem no versículo 5: não. Não. Aí Jesus, para mostrar para os discípulos que ele ainda é o mesmo Cristo que andou com eles durante 3 anos e 6 meses, ele não havia sido vencido pela morte, porque a Bíblia diz: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo vou-la dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus Cristo, ele é o dono da vida, ele tem o poder sobre a morte, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 18. Ele tem um chaveiro, ele tem as chaves da morte e do inferno. Aí ele diz para Pedro uma palavra que ressoa na sua audição, versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Mas parece um paradoxo, parece um contraste. Como podem homens pescar a noite inteira, sendo peritos, expert na pesca, e não apanharem nada? E Jesus agora aparece e só diz uma palavra: lança a rede para o lado direito do barco e achareis. Eles lançam as redes, elas automaticamente vêm repletas de 153 grandes peixes. Sabe o que significa isso? O homem chamado Jesus fala com os peixes, o homem chamado Jesus fala com os cardumes, o homem chamado Jesus fala com as águas doces ou salgadas. O homem chamado Jesus, ele fala com os mares, com os oceanos, com as nascentes de água. Ei, o homem chamado Jesus, ele está dando ordens ao nosso respeito nesta noite. O homem chamado Jesus, ele fala com as águas, com os peixes, e eles voltam para os mares, enchendo as redes de 153 grandes peixes. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Talvez você estava frustrado, tentando preencher essa frustração em coisas que estavam no seu habitat no passado, mas hoje eu estou te dizendo: eu só vou falar com os peixes para mostrar para você que o seu chamado é maior do que os peixes, o seu chamado é maior do que as águas, o seu chamado é maior. Ei, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Ele está dizendo: ei, dentro de você tem um rio maior do que o rio do mar da Galileia. Dentro de você tem um mar maior, está fluindo rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Ele está querendo mostrar para Pedro: Pedro, as águas salgadas do Mar Morto, elas são limitadas. As águas do mar de Tiberíades, na Galileia, são limitadas. Dentro de você, que é aproximadamente 68% de líquido. Não somente a isso, há um rio maior, Pedro, há um rio maior, há o rio do meu espírito, há o rio do meu espírito. Ei, nesta noite, conforme Ezequiel 47, que é um tipo do milênio, aonde o Mar Morto, que tem cerca de 30% de salinidade, ele vai produzir peixes no período que Jesus governar na terra. Jesus está dizendo: talvez o Mar Morto está dentro de você, não está produzindo nada, empedrificou tudo, mas nessa noite eu estou dando ordens sobre o Mar Morto da sua história. Vai jorrar peixe, vai jorrar peixe, vai jorrar peixe. Hoje as águas vão se tornar doces. O homem chamado Jesus, ele conhece cada um de nós individualmente. Veja comigo João capítulo 2. O homem chamado Jesus, ele nos conhece individualmente. João capítulo de número 2,
versículo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos conhece individualmente. João 2, verso 25. Glória a Deus. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus te conhece biologicamente, psicologicamente, moralmente, espiritualmente, socialmente. Jesus nos conhece no aspecto antropológico, em todas as áreas. Jesus é expert em perscrutar os nossos sentidos. Ele é perito, ele sonda, ele sabe o que passa no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Não precisava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que estava dentro do homem. Ele conhece o interior de cada um de nós. Ele sabe as mazelas, ele sabe qualidades, ele sabe defeitos. Ele nos conhece individualmente, e é por isso que ele, nos conhecendo, somente ele pode nos dar não somente o que queremos e precisamos, mas ele sabe o que nós necessitamos. Veja o capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. Ele nos conhece individualmente e só ele é capaz de suprir todas as demandas humanas, e somente dele é oriundo todas as bênçãos que necessitamos. João 3, verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Ei, Jesus, nesta noite, ele está dizendo: eu sei o que você necessita, eu sei quais são as vossas necessidades. Tudo está em mim, tudo está comigo. Diz o capítulo 1: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Ele estava no princípio com Deus, ele é o próprio Deus. Ele está aqui dizendo: eu sei o que você necessita, eu sei o que você necessita. Mas o homem chamado Jesus, ele quer nos gerar de novo. Veja João capítulo 3. Aleluia, Deus. João capítulo 3. O homem chamado Jesus, ele quer nos gerar de novo. João capítulo 3 e o versículo de número 3 a seguir. João capítulo 3, versículo 3 a seguir. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua
de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas existe uma diferença no versículo 3 e no versículo 5. No versículo 3, a resposta é esta: Jesus lhe respondeu dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode primeiro ver o reino de Deus. Mas no versículo 5, Jesus sobe um pedestal, um degrau maior e diz: Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala: ver e entrar não são sinônimos, são opostos. Ver e entrar. Jesus está dizendo: primeiro você vai ver como é o meu reino. Primeiro você vai ver quem sou eu. Primeiro você vai ver qual é o meu caráter, a minha índole, a minha postura, para depois você entrar. Entrar. Ei, nós aqui na terra nós só estamos vendo, é um vislumbre, nós só estamos vendo, mas está chegando o dia, está se aproximando o dia, aonde os que nasceram de novo vão entrar no reino. O homem chamado Jesus nos conhece individualmente. O homem chamado Jesus é transferidor, é doador de dádivas para a humanidade. Mas o homem chamado Jesus, ele quer reverter o tempo de homens que estão em estados crônicos. O homem chamado Jesus, ele quer reverter situações nos homens que são crônicas. Veja comigo João capítulo 5. O homem chamado Jesus, ele quer reverter quadros crônicos nos homens na terra. João capítulo 5, verso 5. João 5, verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, ele quer reverter um tempo de enfermidades crônicas. Jesus quer reverter um quadro que na ótica humana é irreversível. Este homem está 38 anos enfermos. Dentro do quadro profético, 38 anos representa o Antigo Testamento, que tem esses 38 livros. Ele representa esses 38 períodos proféticos em que a humanidade estava cativa, enferma. Olha aqui para mim, veja, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. É um tipo da lei de 38 livros proféticos que o homem estava enfermo pela religião. Mas veja agora o que diz o versículo 6. E Jesus vendo este deitado, e sabendo, Jesus vê e Jesus sabe, e sabendo que estava nesse tempo, nesse estado, havia muito tempo, diz-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe e diz: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas olha a expressão do versículo 7: não tenho homem algum.
não tenho homem algum. Aquele homem, ele não conseguia ter algum homem para colocar dentro do tanque. Ei, tem coisas que nenhum homem consegue fazer na terra. Tem coisas que nenhum homem consegue fazer na terra. Eu me lembro em 1996, quando me converti, a primeira experiência que eu tive ministerialmente com o Ministério de Curas e Milagres. Um amigo, ele tinha um parente na cidade de Ferraz de Vasconcelos que estava muito enfermo, e aquele homem de uma tradição religiosa muito severa, ele não aceitava ouvir o evangelho por nenhum cristão ou protestante, como ele chamava, e ele dizia: ele não vai me ouvir porque eu sou sobrinho dele. Mas vamos lá, nós fomos até aquela casa em Ferraz de Vasconcelos somente para orar pelo aquele homem. Um homem tem muito valor para Deus. Quando nós chegamos, aquele homem nos cumprimentou, foi muito cordial, muito educado, mas quando o seu sobrinho quis falar do evangelho, ele disse: não venha falar do evangelho, eu não aceito ninguém falar do evangelho, eu já tenho a minha religião definida e não quero outra religião. E um estado, um quadro clínico deplorável, nós tentando falar de Jesus, mas ele não nos deixava. Aí nós falamos assim para ele: o Senhor só aceita uma oração. Nós só queremos fazer uma oração para o Senhor. Nós vamos mostrar para o Senhor que nessa oração, o Deus que nós servimos pode reverter o seu quadro. Aquele homem, dizia o meu amigo, ele era muito frio, muito calculista, muito rígido, não chorava, não deixava ser nítido, aflorar os seus sentimentos. Mas quando nós colocamos as mãos sobre ele com os olhos abertos, meio que desconfiado, quando eu comecei a orar com o meu amigo, nós fomos percebendo que aquele homem foi amolecendo. Começaram a botejar lágrimas, começaram a esvair lágrimas. Aí aquele homem começou a chorar, pastor Sérgio. Ele não parava mais de chorar. E nós dissemos: o que está acontecendo? Aquele homem disse: eu quero aceitar o seu Jesus. Eu quero aceitar o seu Jesus. Mas o que aconteceu? Nós só pedimos para orar. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nesta noite, enquanto eu estou pregando esta palavra, o homem chamado Jesus, ele está me dizendo que vidas que têm quadros crônicos nunca mais terão essas enfermidades. Eu vinha compartilhando no carro com o irmão Edson há 2 semanas atrás, na Vila Diva, enquanto estávamos ministrando. Deus nos deu uma orientação sobre pessoas que tinham problemas asmáticos e estavam usando aquela bombinha para asma. Veio 2 mulheres e um rapaz, o sonoplasta daquela igreja. Quando nós oramos, colocamos as mãos, acabou o culto, nós estávamos na cantina da igreja. E aquele rapaz pediu licença na mesa, que eu estava com o pastor presidente daquela igreja. Disse: com licença, eu posso falar algo? Eu disse: pode falar. Se eu pegasse uma latinha de refrigerante e abrisse uma latinha de refrigerante, só o gás que saía do refrigerante, eu já ficava com crise asmática. Somente de abrir uma latinha de refrigerante, aquele gás que sobe, se ele respirasse, inalasse aquele gás, a crise já atacava ele. Após a oração, ele disse: eu vou fazer um teste agora. Ele foi na cantina da igreja sem saber de nada. Ele pegou a latinha de refrigerante, abriu e disse, ainda foi mais ousado. Ele disse: eu vou tomar esse Guaraná gelado. Ele abriu, fez o primeiro teste. Aquele gás que sobe quando abre-se a latinha não acionou a sua crise asmática. Aí ele já ficou feliz. Ele pegou aquela latinha, começou a beber gelada, automaticamente já era para atacar aquela crise asmática. Ele disse assim, quando ele começou a beber, não aconteceu nada. Ele disse: olha como eu estou. O
homem chamado Jesus está me dizendo que ele está curando pessoas de quadros crônicos. Feche os seus olhos comigo por um minuto, depois eu continuo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua presença nessa noite. Eu te agradeço porque com os olhos físicos nós não estamos contemplando a tua presença. Eu te agradeço porque nós não estamos apalpando a tua presença, mas nós sabemos da tua presença. Eu te agradeço por esta noite, Senhor Jesus, porque eu já tenho convicção e revelação do teu Espírito que pessoas estão sendo curadas de enfermidades crônicas aqui. Eu te agradeço porque eu já estou vendo, Pai, partes de pernas, partes de braços, eu estou vendo bacias, aonde estão totalmente desajustadas, a perna que é maior do que a outra perna, o braço que é maior do que outro braço, o desnível em corpos, em colunas, a bacia que está totalmente deteriorizada, os ossos, assim que eu badá, necomidiata, rebatui, que te manoka, tui, konopa, ndara, sumina, katoye, katuyapa, tokomonda, tayaka, tukine, epa, tuyakamo, mondokomo, tiakata, teatuyama. Eu te agradeço, Senhor, porque esses ossos que estavam deteriorados, kemenaraba, tekemioba, toromovo, komondasi, para tekemina. Eu te agradeço, Senhor, porque está voltando para o lugar. Ora, simi, kemeneu, poriakabaue, tokomondasia, orebaratuiaba, kenerobasia. O meu Deus está me dizendo que Ele está fazendo uma cirurgia. Ele está me dizendo de uma bacia, de estruturas ósseas. Alaqué, erepo, eretekina, dorokeminacia. Ele está dizendo: estou agora colatuieka, colasi, ebaraia, kemicho, evacia. Ele está tocando a labaracé. Ele pode se alegrar, porque essas fraquezas ósseas lá, que Ele está tirando agora. Vidas estão sendo curadas nesta noite, vidas estão sendo trocadas, órgãos, sangue. Ele está reconstruindo, reconstituindo, Ele está fazendo tudo novo. Igreja do Deus vivo, o homem chamado Jesus está dizendo: eu tenho encontrado espaço para operar entre vós. Ei, caixou, passear, eu tenho me agradado, e por isso estou convosco, estou me manifestando nesta noite. Olhe para mim. O meu Deus está me dizendo que mulheres que não geravam, Ele está tocando em mulheres que não geravam nesta noite. O meu Deus está me dizendo: ei, você será mãe. Calavargia. Eu vi o pastor Sérgio, ele tocando na bacia. Eu vi ele tocando na bacia. Eu vi ele tocando, então ele está dizendo: comiasse. Ele está fazendo milagres nessa noite. Ei, o homem Jesus, ele muda quadros crônicos. O versículo 7, esse homem diz assim: eu não tenho homem algum, mas agora ele tem um homem chamado Jesus, pastor. O homem chamado Jesus, ele está aqui nessa noite, andando entre nós. Agora olhe comigo para o versículo de número 8. João 5, verso 8. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda.
com esse texto aqui, parece simples para nós. Glória a Deus. Mas se você voltar agora na sua mente comigo para o texto e se lembrar do versículo de número 5, que este homem está 38 anos deitado, não é simples. Uma pessoa que fica em uma cama, a minha esposa, ela trabalhava antes na área médica, na auxiliar de enfermagem. Ela dizia que a maior dificuldade são as pessoas que estavam deitadas há muito tempo. Começa a criar feridas aqui na coluna. Quem já viu isso? A pessoa que fica deitada há muito tempo vai comendo essa parte aqui. Vai criando feridas, porque ela está ali. Os seus ossos vão afinando. Os ossos vão afinando. Imagina o quadro desse homem. Biologicamente, emocionalmente, este homem, ele está totalmente atrofiado. Ele está em um processo de mutilação. Vai corroendo aqui o corpo. O homem chamado Jesus olha para ele e diz assim: toma a tua cama. Para ajudar aquele homem, ele pode dizer assim: peguem a cama dele, mas ele disse para o homem: tome a tua cama. Sabe o que é isso? Ele já queria acionar a fé daquele homem. Jesus está dizendo para ele: você vai ser capaz. Você vai ser capaz. Sabe o que o homem Jesus está nos dizendo? A partir dessa palavra, dessa noite, coisas que nós não estávamos conseguindo fazer mais, pastor Sérgio, ele está dizendo para ti: vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Porque vai, choquebar, cuicapar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Verso 9, olhe para o verso 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o dia de sábado, sabaote judaico. Agora imagine o semblante daquele homem. Primeiro um semblante frustrado, amargurado, sem brilho nos olhos, triste. E agora quando Jesus está assim, ó: toma a tua cama e anda. Não é somente consoantes que saem, fonemas. Não é somente consoantes, fonemas que saem. Jesus libera uma palavra de vida. Aqui não é somente oratória. Aqui não é somente hermenêutica, exegese, que eu amo. Não, aqui está saindo palavras de vida. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, nós não estamos somente liberando fonemas, adjuntos, verbos. Não estamos somente falando na linguística, na hermenêutica, na oratória, na exegese. Não, sobressaia tudo isso. Nós aqui estamos liberando palavras de vida, palavras de vida, palavras de vida. Naquele momento assim, ó, palavras de vida. Sabe o que o homem Jesus está fazendo com esse homem? Fazer ele viver de forma digna. Fazendo ele viver de forma digna. O homem chamado Jesus quer fazer-nos viver de forma digna, de forma digna. Ele está dizendo para aquele homem: você não vai ficar mais sendo trocado nesse leito, você não vai ficar mais debilitado nesse leito, agora você vai viver, você vai viver. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou te dando palavras de vida. Agora olhe comigo para o versículo de número 11 e 12. O que o homem chamado Jesus faz? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. O versículo 10 diz que os judeus estão interrogando ele porque ele foi curado. Veja a resposta do homem do versículo 11. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio, a responsabilidade é dele. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem? Quem é
o homem que te disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era ele. No capítulo 9, aquele cego que Jesus cura, perguntam aonde o homem chamado Jesus está, e diz: eu não sei. Agora no capítulo 5, versículo de número 13, o outro homem que é curado, ele é interrogado. E veja qual é a resposta. Versículo de número 12, 13. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era ele. Porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Verso 14 e 15. Depois Jesus encontrou aonde? Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. No caso daquele homem, a enfermidade era por causa do pecado. Na causa daquele homem. Eu não sei qual é o motivo que está fazendo-nos, em uma ou mais áreas das nossas vidas, estarmos deitados, estarmos cegos, estarmos surdos, estarmos mudos. Eu não sei qual área das nossas vidas está roubando de nós a visão, a fala, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Eu não sei quais são as áreas das nossas vidas que nós estamos debilitados. Mas o homem chamado Jesus, nesta noite, ele está dizendo: eu quero devolver a visão, eu quero devolver a audição, eu quero devolver a locomoção, eu quero devolver o dinamismo. Com permissão do pastor, fique de pé. O homem chamado Jesus, ele devolve a visão. O homem chamado Jesus, ele devolve a audição. O homem chamado Jesus, ele devolve a motivação de viver. O homem chamado Jesus, ele restaura famílias. O homem chamado Jesus, ele restaura sentimentos. O homem chamado Jesus, ele restaura as finanças, a saúde, a fé. Ele restaura o caráter. Com a permissão do pastor, eu quero perguntar se tem alguém que não é evangélico nessa noite. Levante a sua mão. Uma pessoa. Fique com as mãos erguidas, por gentileza, minha querida. Eu quero perguntar se tem mais alguma pessoa. 2, 3. Glória a Deus. 4. Eu quero perguntar se vocês querem ter um encontro real com esse homem chamado Jesus. A senhora quer? Já tem? A senhora já confessou ele como seu Salvador? Então a senhora não precisa levantar a mão. A senhora quer entregar sua vida a Jesus? Então vem aqui na frente. Você já não ficou quer? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se você levantar a mão, vem aqui na frente. Eu quero perguntar para aqueles que não são evangélicos. Dessa vez uma pessoa. Vocês que levantaram a mão aí no fundo, se quiserem, vem aqui na frente. Eu quero perguntar se tem alguma pessoa afastada da igreja. Levante a mão. Afastou-se, desviou-se dos caminhos de Deus. Eu quero perguntar se tem alguma pessoa afastada dos caminhos de Deus. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Está vindo aqui mais uma pessoa. Aplauda Jesus. O homem chamado Jesus. Eu quero te dar mais uma oportunidade para você que não é evangélico, não é cristão, ou está afastado. Venha ter uma experiência renovadora com o homem chamado Jesus. Eu quero passar aqui o microfone novamente para o nosso servo.
Talvez o irmão fale, por que o pastor está assim? Nossos irmãos em cada sorriso, flor. Sobe aqui, pastor. Pode fazer o apelo. Olha o que o Senhor colocou no meu coração. Se fosse nós que saísse do Brasil e chegasse na Nigéria com um costume diferente, você está no meio de um povo diferente, como você se sentiu? Talvez na sua mentalidade o pastor está querendo se aparentar. Esse gesto meu de carinho, ele que fez a roupa para mim. É dizer para eles, através desse gesto do pastor, que vocês são bem-vindos e que nós somos um em Cristo Jesus. Isso aqui para ele chegar ao nosso meio e se sentir bem. Cultura diferente, língua diferente, mas o Deus do Jesus é o mesmo. E eu quero que ele se sente bem aqui. Nossos irmãos nigerianos. Amém, Deus? E Deus possa abençoar a tua vida, Fran. Da sua esposa e seu bebê que está para chegar. Muito obrigado pela roupa. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Falta fazer a música agora, viu? Estou feliz com vocês. Deus já falou que vai fazer, está feito. Repete comigo aqui vocês todos. Fala assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, eu ouvi a tua palavra e guardei no meu coração. E através da tua palavra, eu estou purificado. Em nome de Jesus. Mas, Senhor, por favor, me aceita no teu reino. Permita entrar no teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala assim, Senhor, Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus e a igreja diz. Amém. Só isso diversa Deus. Obrigado por você ter vindo. Você ouviu dentro da palavra que ele falou. Ele nos chama de filho. Eu não preciso falar mais nada para você. Te falei, pescadores de homem, entendeu o mistério? Ele te chama de filho. Só isso. Amém, amado.